Pronto, gente. Estamos gravando. Boa noite mais uma vez. Então, hoje a gente já vai começar a falar dos períodos operacionais, né, em Piaget, o concreto e o formal. Eu espero conseguir passar pelos dois, tá? Porque aí, em conseguindo, a gente já vai passar para a discussão sobre behaviorismo na semana que vem, e a gente dá andamento aí às nossas discussões, tá bom? Deixa eu abrir aqui o slide para a gente retomar nossa discussão. Gente, até aqui, ficou alguma dúvida, ficou alguma questão? Durante a semana, vocês pensaram em alguma coisa que colocou aí uma dúvida na cabecinha de vocês? Como é que tá? Beleza, Pedro. Obrigada aí pelo feedback. Então, vamos lá, gente. Deixa eu só botar na página certinha para a gente poder começar. Tá todo mundo vendo? Sim, sim. Pronto, Tá sim, então professor. vamos lá. O período das operações concretas é esse período que a gente vai entender aí que vai se dar com a criança a partir dos 7 anos de idade, mais ou menos até os 11, 12 anos. Vocês lembram, eu vou repetir isso todas as vezes, que os estágios de Piaget, assim como os estágios que a gente vai encontrar em qualquer teoria psicológica sobre desenvolvimento, eles não são taxativos, eles não são fechados. Isso quer dizer que eles têm aí uma flexibilidade, né? Não precisa ser necessariamente dos 7 aos 11, mas tem aí uma criança que se desenvolve um pouco mais rápido, pode ser um pouco antes, ou então pode ser um pouco depois. Além disso, de um estágio para outro, de um período para outro, tem um processo aí de transição que a gente não pode desconsiderar, tá? Mas o que é que caracteriza esse estágio das operações concretas? É justamente a capacidade de conceber e operar mentalmente esquemas de ação que, no entanto, permanecem pautados nas experiências empíricas. O que é que isso quer dizer? Em primeiro lugar, vamos parar para pensar nesse nome, período das operações concretas, ou estágio operacional concreto. Com isso, Piaget quer dizer que, a partir desse momento, a criança começa a efetuar operações. E aqui, nessa definição, fica mais claro isso, que ele vai conceber e operar mentalmente esquemas de ação. Vocês lembram que no período sensório-motor, a criança ela construía esquemas de ação, né? Ela não construía nada além disso. No período pré-operacional, ela começa a construir esquemas representativos. O que acontece aqui é justamente como se fosse uma combinação desses dois esquemas. A criança ela consegue operar esses esquemas de uma forma mental, ou seja, ela consegue pensar sobre isso, ela consegue operar esses esquemas de maneira mental, sem precisar que aquilo esteja na frente delas. No entanto, o resto da frase vai dizer o seguinte, que essas crianças, né, as crianças no período das operações concretas, elas permanecem pautadas nas experiências empíricas. Isso quer dizer que ela ainda vai precisar dispor ou se referir a algo de ordem concreta para ela conseguir conceber, para ela conseguir raciocinar.
Então, vamos lá. Uma criança pré-operacional, ela não consegue efetuar operações matemáticas. Para ela, ainda não é possível fazer isso. No período das operações concretas, a criança ela consegue fazer isso. Mas ela vai conseguir baseada em algo de ordem concreta. Ou ela vai usar os dedinhos, porque aí vai dizer 1, 2, 3, 4, 5. Ou ela vai usar os símbolos, né, que a operação matemática vai ter, então ela vai desenhar aquilo no caderno e vai conseguir fazer aquela somatória. Ou ela vai ainda precisar dessa referência do tipo, se faz um problema. Eu tenho 2 vacas e 2 ovelhas, né? Então, veja, tem uma certa concretude, ela não vai conseguir pensar nesse símbolo enquanto um símbolo. E ela não vai conseguir operar esse cálculo só de cabeça. Ela precisa de um nível de concretude para ela conseguir compreender e operar esses esquemas, tá? Outra mudança que se opera aqui nesse período é justamente que começa um incremento, ou seja, um aumento do pensamento lógico. Então, a criança começa a pensar de forma mais lógica, e aí entendam que a lógica tem a ver com o raciocínio que a gente consegue ter sobre as coisas do mundo e o declínio do egocentrismo intelectual. Vocês lembram que eu falei na aula passada, né? Que o egocentrismo da criança significava dizer que elas não conseguiam conceber, daquelas crianças pré-operacionais, é que elas não conseguiam conceber que alguém pensasse diferente delas, que alguém pensasse para além do referencial que elas tinham. Aqui, a criança começa, esse egocentrismo começa a declinar. A criança começa a entender que existe uma lógica que ultrapassa os conhecimentos que ela tem sobre o mundo. Ela começa a entender que existe uma lógica maior que explica as coisas. E é por isso que ela passa a não tolerar mais contradições. Gente, essa é a fase que a criança começa a questionar se existe Papai Noel, se existe Coelhinho da Páscoa, se existe Fada do Dente, né? Isso justamente porque aquelas explicações fantasiosas ou, enfim, aquelas explicações que a gente dava, né, que faziam muito sentido para a criança, começam a deixar de fazer sentido, justamente porque ela vai aumentando o pensamento lógico dela, então ela começa a entender a lógica que está no mundo, que está colocada, que é compartilhada socialmente, e vai reduzindo esse egocentrismo. Então ela vai conseguindo entender que existem outras formas de pensar a mesma coisa que ela pensa. E aí ela começa a se utilizar desse referencial lógico para produzir sentido para as coisas. Por isso que ela começa a não tolerar mais contradições. E o julgamento dela sobre as coisas passa a ser conceitual. Até então, esse julgamento era muito no sentido do... Na verdade, não sei nem se a gente poderia chamar de julgamento, é uma questão muito de acreditar, né? Ela tinha aquelas pessoas adultas como referência para ela, as pessoas explicavam as coisas, elas simplesmente aceitavam aquela explicação, porque elas não tinham uma referencial para questionar aquilo. A partir desse momento aqui, não a partir de, né, de novo, não é taxativo, mas quando a criança vai entrando nesse estágio, ela começa a modificar a sua maneira de julgar se algo é verdade ou não, se algo faz sentido ou não, se algo, se aquilo é daquele jeito ou não, tá? Outra questão que aparece é justamente a questão da reversibilidade das operações mentais, a noção de conservação e de invariância. Gente, vocês lembram que lá no pré-operacional, a criança
ela não tinha essa capacidade. Vocês lembram que eu dei o exemplo do copo, um copo mais largo, um copo mais alto, né? Que aí a gente joga a água de um para o outro e a criança vai supor que mudou o volume, porque ela não consegue entender isso. Aqui, no estágio das operações concretas, a criança já começa a desenvolver essa noção, que é a noção de conservação, ou seja, o volume que está aqui de água nesse copo, mesmo que eu passe para um copo de um formato diferente, ele permanece o mesmo, tá? Ele se conserva. A criança começa a entender isso e ela começa a entender também que em determinadas situações o que vai vem. Ou seja, se eu faço um caminho para chegar em tal resultado e eu vou daqui até ali, eu posso reverter isso, eu posso voltar de lá para cá. Então, isso tudo tem a ver com esse incremento do pensamento lógico, porque o pensamento da criança agora começa a se estruturar de forma lógica, tá? Que é o que ele vai chamar aqui de agrupamento. E eu vou explicar agora no próximo slide. Passou o slide para vocês? Não. Não. Agora passou, Ai, acho. Deus. Agora passou. Pronto. Obrigada. Então, o agrupamento é uma organização lógica cujas leis regulamentam o uso dos esquemas conceituais. Veja, o que é que Piaget quer falar, quer chamar de agrupamento? Ele quer dizer o seguinte: não basta que a gente constitua ou construa esquemas, tá? Porque até aqui a gente estava pensando no conceito de esquema, certo? E o conceito de esquema é a minha capacidade de produzir conhecimento, ou de produzir certas habilidades para lidar com certa situação. Então, lá no sensório motor, a gente vai criar esquemas de ação. No pré-operacional, a gente vai criar esquemas de representação. Aqui, a gente já começa a criar esquemas conceituais. Mas só criar os esquemas não resolve, no sentido de que pense assim, é como se os esquemas fossem gavetinhas que a gente vai guardando certas habilidades, certos conhecimentos, tá? Que vai organizando. A ideia do agrupamento é conseguir combinar essas coisas. É ter uma organização lógica, ou seja, nessa perspectiva de que a criança começa a entender que existe uma explicação lógica que extrapola a sua compreensão pessoal sobre as coisas. Então, tem uma organização lógica cujas leis regulamentam o uso desses esquemas conceituais. Então, eu vou recorrer a cada um desses esquemas todas as vezes em que eu precisar, e de acordo com a lógica, de acordo com esse esquema lógico, com essa organização lógica, que me ajuda a entender como é que as coisas funcionam no mundo. Deu para entender ou ficou confuso? Acho que deu para entender. Deixa eu tentar explicar aqui para ver. No caso, no pré-operatório, as crianças não têm a capacidade lógica ainda de identificar que ela não tem uma capacidade assim em si lógica, então ela não sabe, por exemplo, atravessar a casa e voltar, não sabe que tem um caminho de volta, por exemplo. Já nessa operação, acho que seria operatório concreto já ou não, o operatório só apenas, né? Esse é o concreto. Ela já tem a noção de que ela já tem a noção lógica, então ela já consegue identificar que tudo que vai volta, que se eu colocar, que se eu atravessar a casa, eu vou ter o mesmo caminho de volta. Então, acho que seria mais ou menos isso, né? Isso, em termos práticos está perfeito, é exatamente isso. Só que o que para a gente entender a noção de agrupamento, é justamente entender por que isso se torna possível para a criança, tá? E o que faz tornar possível isso para a criança é justamente o fato de que agora ela vai sustentar, né, essa relação
entre os esquemas ou entre os conceitos que ela está construindo a partir de uma organização lógica que são como leis. Leis de funcionamento, por exemplo, lei gramatical. A gente começa a aprender em algum momento da nossa vida que existe uma forma correta de elaborar uma frase. E se a gente falar de uma forma errada, ou se a gente não cumprir aquela regra, corre o risco da pessoa não entender a gente, tá? Então, o que passa a se tornar possível no período operacional concreto é justamente essa compreensão que a criança começa a ter de que tem uma lógica que rege as coisas do mundo. E essa lógica é quem vai estabelecer, né, como é a forma correta de lidar com aquelas situações. Como é que ela vai recorrer a cada um dos esquemas dela de acordo com as necessidades. Porque até então, não é só uma questão de que não existia essa lógica. Era de que simplesmente as crianças, elas construíam esquemas como se fossem ilhas, pequenas ilhas isoladas, que ajudavam elas a lidar com determinadas situações. Mas é como se elas não conseguissem chegar nesse nível de complexidade, de entender como é que uma coisa tinha relação com a outra. Vocês lembram que quando eu falei do sistema do estágio pré-operacional, eu falei que a questão da criatividade estava relacionada com a combinação de esquemas. Então, ali, a criança começa a combinar, tá? Ela começa a combinar o que tem aqui e o que tem ali. Mas é como se fossem tentativas e erros. Como se fosse ela se utilizando do que ela já sabe para conquistar outros aprendizados. Aqui, no operacional concreto, existe uma organização lógica que sustenta essa escolha e essas combinações, que faz com que a criança comece a entender que existe uma regra geral que é para todo mundo. E aí, gente, estou falando de regra de civilização mesmo, de regra de educação, né? A educação que a gente dá para as crianças, que elas começam a entender que existe uma forma correta de falar, e aí tanto no sentido léxico, né, gramatical, mas no sentido mesmo de uma educação, de como é que se refere com as pessoas, como é que se estabelece um argumento, como é que você deve falar com as pessoas. Ela começa a entender. A partir dessa fase, a criança começa a entender que existe uma lógica, uma organização lógica que sustenta as relações humanas. E ela começa a aprender como é que essa lógica funciona e a explorar os esquemas que ela já tem a partir dessa organização, entendendo que precisa cumprir essas regras que estão aí para todo mundo, tá? Então, de forma muito simples, simplificada, talvez eu prefira dizer, o que a gente quer dizer aqui é que no estágio operacional concreto, a criança começa a entender que existem regras no mundo e que essas regras precisam ser respeitadas. Gente, como é que isso implica num processo de aprendizagem? Veja, essa é a idade a partir da qual a gente pode começar a cobrar das crianças o respeito a certas regras de convivência e a certas regras comuns, né? Porque às vezes a gente quer fazer isso com criança do pré-operacional. A criança pré-operacional, ela não entende. Ela não entende que tem uma lógica que vai para além da forma que ela lê o mundo. Porque ela é completamente egocêntrica. Então, a compreensão que ela tem do mundo, na cabecinha dela, é a única compreensão possível do mundo. No operacional concreto, a criança já se desenvolveu a tal ponto que ela já começa a entender que existe aí um regramento que vale para todo mundo e que ela também precisa respeitar, tá? Então, é nesse momento que as questões de educação, né, as questões relacionadas com regras, com cumprimento de regras, com respeito ao coleguinha, tudo isso começa a ser melhor trabalhado. Além disso, é nesse momento que a gente começa a ensinar
conteúdos que partem do princípio de que existe uma lógica por trás. Por exemplo, alguns esquemas matemáticos, algumas regras de português, enfim, outras matérias que vão exigir da criança essa compreensão de que as coisas funcionam segundo uma lógica que extrapola a sua própria pessoa, que extrapola o seu egocentrismo de até então. Diga aí, Liliele, deixa eu parar de compartilhar para vocês me verem melhor. Na verdade, eu acho que a senhora até respondeu o que eu ia perguntar. Era exatamente na questão da matemática, que é nessa fase que a criança consegue compreender que se a gente mudar as ordens dos números, o resultado não vai ser igual, tipo 5 mais 2 ou 2 mais 5. Que eu lembro que eu tinha uma prima, eu dava reforço escolar, e tipo assim, se eu perguntasse 5 mais 2, ela respondia, mas se eu fizesse o contrário, ela não sabia responder. Uhum. Exato, porque assim, é como eu falei na aula passada, às vezes as escolas antecipam certos processos e a criança simplesmente decora, ela não aprende. Até porque, e não porque a criança porque a criança não seja inteligente, mas porque ainda não está no momento dela aprender. Então, essas questões da reversibilidade, elas só começam a se tornar possíveis aqui, justamente porque a criança começa a entender que existe uma lógica por trás daquilo. Então, ao mesmo tempo, Liliele, que ela começa a entender que 2 mais 5 e 5 mais 2 é a mesma coisa, ela também vai começar, ela vai se tornar capaz de entender que tem determinadas operações que a ordem altera sim, não pode ser um ou outro, porque não é mais uma questão de memorização, é uma questão de compreensão da lógica que sustenta aquele processo. E aí isso é em todos os âmbitos, a gente está falando de operações matemáticas, mas também tem a ver com as regras que estabelecem, né, os usos da gramática em português, isso quer dizer, né, diz respeito à compreensão de outras matérias, e isso diz respeito também aos processos de socialização, que essas crianças começam a entender que existem regras a serem respeitadas de convivência, né, para viver em sociedade. É a época em que as crianças começam a poder praticar, de fato, esportes, né? Esportes de grupo, esportes que têm regras, porque até ali eles não entenderiam as regras. Eles até podiam brincar por uma questão lúdica, né? Do jogo com a bola, enfim, do movimento, né? Então, a educação física, geralmente, para crianças menores, geralmente são mais brincadeiras lúdicas e tal. A partir do momento em que a criança vai entrando ali no estágio operacional concreto, ela começa a desenvolver essa habilidade de compreender regras e de compreender que o mundo está regido por uma lógica que vai para além da forma que ela consegue compreender o mundo e olhar para o mundo, tá? Então, por isso que nesse momento é quando, né? Não é à toa que a escola tem essas divisões. Então, geralmente o operacional concreto é quando a criança entra no período fundamental, né? Que é justamente ela aumenta a quantidade de matérias, ela vai estudar outras coisas. A prática de educação física se torna uma prática mais esportiva e até competitiva, justamente porque é o momento que a criança vai começar a desenvolver essa habilidade de compreender que existem regras que vão para além de como ela compreende o mundo, do repertório pessoal que ela tem, tá? Deixa eu... Eita. Deixa eu só... voltar a apresentar aqui. Pronto, chegou aí para vocês, né? Então... Sim, chegou. Obrigada. E aí, já associado com o que eu vinha falando, o que Piaget vai descobrir ou vai entender nesse período das operações concretas é justamente que, socialmente falando,
a criança começa a conceber que o outro tem pensamentos, sentimentos e necessidades diferentes dos seus e vai aprender a respeitar essas diferenças, tá? É interessante, não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar que foi semana passada, quando eu falava do pré-operacional, que eu dizia assim, me dê aí exemplos de crianças de até 7 anos brincando, né? E aí eu marquei para vocês que a grande característica da criança pré-operacional é que ela brinca junta, mas separada. Ou seja, ela começa a se interessar pelos seus pares, pelo processo de socialização, de estar com outras crianças da sua idade, mas elas não brincam juntas. A brincadeira é muito pessoal, é muito própria, porque as regras são próprias. O meu repertório é muito pessoal meu, eu não consigo compartilhar com o outro. Nesse estágio aqui, a coisa vai mudando de figura, porque essa criança começa a entender que existem outras formas de pensar sobre o mundo, que existem outras formas de sentir as coisas, que existem outras necessidades diferentes das suas. E aí é por isso que nesse momento é possível trabalhar com regras, é possível trabalhar com esportes competitivos, porque as crianças competitivos e coletivos, né? Porque as crianças vão começar a entender quais são as regras que estão em jogo e respeitar essas regras, tá? Em termos de escolarização e de educação, se a gente for pensar aqui no período das operações concretas, para além daquilo que eu estava falando já para vocês, é importante entender que o professor ele tem uma função primordial. E a função do professor raramente é a de ensinar, gente. Porque não é uma questão de. Não é só uma questão de conteúdo, especialmente no mundo de hoje. Toda e qualquer criança de 7 anos, 8 anos, já tem um celular na mão. Se não for o dela, é o da mãe. Tem um tablet, tem um computador, sabe acessar o Google. Tem um Alexa que vai perguntar, Alexa, me diga isso, aquilo outro. Então, não é uma questão de informação e de conteúdo. Mais do que nunca, o papel do professor é o de organizar essas atividades que viabilizem o progresso intelectual. E por isso que é tão importante entender as fases de desenvolvimento para pensar numa teoria possível de aprendizagem a partir de Piaget. Porque, gente, quando a gente começa a entender que não adianta ficar tentando ensinar a regra de português para uma criança de menos de 7 anos, a gente também começa a entender que quando ela vai fazendo 7 anos, 7 anos e meio, 8 anos, esse é o momento que a gente tem para começar a estimular isso. E estimular no sentido de ir colocando, vendo até onde ela consegue. Porque também vocês têm que entender, e eu vou insistir nisso sempre, que não é uma coisa que ela dorme pré-operacional e acorda no operacional concreto, né? Então, é um processo de transição. E quem vai provocar essa transição de uma forma que esse progresso intelectual seja viabilizado, seja estimulado, é também ou principalmente o professor. E o professor que entende quais são as capacidades e as potencialidades das crianças em cada uma das fases, ele vai entender de que forma vale a pena estimular ou quais são os caminhos possíveis para fazer esse trabalho, tá? E na mesma linha de raciocínio, é preciso que haja uma atenção às limitações do pensamento na formulação de metodologias de ensino. O que é que eu quero dizer com isso? Às vezes, a gente também se pauta tanto nessas fases, né, de entender assim, é possível, não é possível, que a gente acaba limitando as possibilidades de desenvolvimento da criança. A ideia é que a gente não exija da criança além do que ela pode dar, mas ao mesmo tempo que a gente vá cobrando dela sempre um pouquinho mais, tá? Para que elas possam ser estimuladas. E aqui entra a questão que eu estava falando mais cedo, que até quando Liliane deu o exemplo, ajudou a visualizar isso melhor. A gente tem que entender que tem uma extrema diferença, uma grande diferença entre aprender ou decorar e memorizar.
aprender é um processo de construção de novos esquemas. E a gente só constrói novos esquemas quando nosso organismo está pronto e disponível para aprender aquilo, e o ambiente exige de nós essa busca por essa aprendizagem. Então, se a gente for pensar numa criança que a gente quer ensinar, que quer que ela aprenda, a gente vai colocar ela diante de situações problema, que elas vão poder resolver com o repertório que elas têm naquele momento, ou ainda que não seja aquele repertório que elas tenham, mas que elas estejam em condições de buscar outras possibilidades e de aumentar o repertório dos seus esquemas prévios. Se não for assim, a gente não está falando de aprendizado, a gente está falando de decorar e de memorizar. A gente está falando de memorização, que foi o exemplo que Liliane trouxe, que provavelmente era sua sobrinha, Liliane? Prima, professora. Prima, desculpa. Que a prima dela provavelmente aprendeu na escola 5 mais 2. E aí, quando Liliane fazia 2 mais 5, ela travava. Porque ela ainda não conseguia entender que existia uma lógica matemática que regia aquela operação. Ela simplesmente decorou que 5 mais 2 era 7. Então, se a gente se antecipa, né? Se a gente cobra da criança algo que ela ainda não pode desenvolver naquele período, o que acontece é, muitas vezes, um processo de memorização, que era o que eu estava dizendo na aula passada. Às vezes, tem mães que botam a criança para ler as letrinhas ainda muito novinho, quando está começando a falar. Aí você diz, tá vendo? Ele já está sabendo ler as letrinhas. Não, ele não sabe ler as letrinhas, ele decorou as letrinhas. E é ótimo, né? Tem aí uma questão de memorização que talvez até funcione no futuro, ajude ele a juntar essas letrinhas no futuro e construir as palavras. Mas naquele momento ele ainda não tem condições de compreender como é que essas letras elas se combinam para formar palavras. Aí no pré-operacional, mais para o final do pré-operacional, ele vai começando a ter essa condição de entender. Mas ele também só vai entendendo isso se ele estiver sendo estimulado aos pouquinhos. E é justamente isso que a escola vai tentar fazer, né? Fazer pouco a pouco, diante dessa perspectiva. Eu sempre que eu falo sobre isso, eu fico lembrando das primeiras aulas que eu dei para você, que eu usava a referência lá da Cidade dos Sábios, e depois eu usei aquele outro texto, que é... Eita, agora me deu um branco o nome do autor. Enfim, que é sobre a invenção da infância, né? E esses dois textos, eles partem de uma crítica muito, muito próxima, que é no sentido de pensar como é que as teorias elas vão se constituindo também como uma forma de tentar dominar as coisas, né? De dominar as pessoas, dos mais poderosos dominarem os menos poderosos. E, infelizmente, isso vai ser sempre assim. Mas o que é interessante da gente entender? Que, embora, pensando no segundo texto que vocês leram, a gente precise ficar atento para entender que a educação ela não foi inventada do zero, né? Tipo assim, não é simplesmente uma grande invenção do mundo para dar conta de uma necessidade, mas ela inclusive produz uma necessidade, produz uma infância e produz uma necessidade de educação. Mas a partir do momento que ela vai produzindo essa necessidade, ela também vai tentando, as coisas vão se alterando. O mais curioso, o mais fascinante é a palavra que eu quero, do mundo é justamente que as coisas elas têm uma dinâmica muito fluida. A cultura vai mudando, as relações vão se estabelecendo de outras formas, os saberes vão se estabelecendo de outras maneiras. Então, tudo isso vai produzindo formas de se relacionar. E tudo que eu estou dizendo para vocês não vai de encontro, ou não rejeita, nem nega o que a gente discutiu até aqui, tá?
a gente pode continuar entendendo que, conforme os autores daquele texto, que a educação que a gente tem hoje, ela foi construída, ela foi pensada para dar conta dessa noção de infância que se constituiu ao longo dos séculos. Isso ainda faz sentido. E aí, só que ao mesmo tempo, as escolas ou a pedagogia e a psicologia começa a fazer estudos cada vez mais aprofundados e vai construindo formas de aprimoramento dessa questão, tá? E veja, com isso eu não quero dizer que essa construção de uma infância vai implicar também nessa perspectiva orgânica, né? Porque Piaget ele vai dizer, ó, tem um paralelismo aí. Tem um desenvolvimento orgânico do corpo da criança e tem um desenvolvimento cognitivo que é possível a partir desse primeiro desenvolvimento. O que eu estou dizendo é que a partir da construção da nossa cultura, tornou-se importante o desenvolvimento de certas habilidades. E essas habilidades vão se percebendo possíveis em determinados momentos do desenvolvimento da criança. E aí Piaget faz esse trabalho de sistematização e de entender em que momento cada uma dessas coisas se dá, e aí ele consegue trabalhar com isso, né? E aí a pedagogia começa a construir uma série de teorias com base nessa concepção piagetiana, que ajuda a gente a pensar sobre ensino e aprendizagem de crianças. E veja, tudo isso é um ciclo, né? Tudo isso compõe esse percurso aí de construção e de produção de certas maneiras de ser e de estar, tá? Mas tem uma questão que eu acho que é interessante e é curiosa quando a gente pensa em Piaget, que é justamente o fato de que é muito legal da gente parar para pensar o seguinte: quando Piaget produziu essa teoria, a gente ainda estava no século XX. Hoje a gente já está, aliás, a gente estava no final do século XIX para o início do XX. Hoje a gente está no século XXI e a gente continua estudando a teoria dele, porque a teoria dele ainda faz sentido. E às vezes a teoria dele ainda faz sentido porque também a nossa forma de pensar a aprendizagem, de pensar o desenvolvimento das crianças não mudou, né? A gente continua pensando de uma forma muito parecida e, obviamente, que em termos orgânicos, a mudança é ainda mais lenta do que a mudança cultural. Então, as crianças ainda estão passando mais ou menos por essas fases. E quando eu digo mais ou menos, é porque, por exemplo, eu não sei se vocês já tentaram para isso, tá? E eu estou falando muito da minha cabeça, isso não está referenciado teoricamente. Mas, por exemplo, eu tenho notado que os bebês hoje, eles nascem mais espertos. Espertos no sentido de que é como se eles demorassem menos tempo para eles conseguirem já interagir. Antigamente demorava um pouco mais e as crianças... Tem aquela história de que bebê nascia com cara de joelho. Hoje os bebês não nascem mais com cara de joelho. Eles já nascem como se estivessem mais bem formados, né? E aí a gente tem visto também muitos depoimentos de crianças que têm antecipado seus processos. E elas não são superdotadas, nem têm condições especiais necessariamente. Mas tem aí uma aceleração dos tempos, né? Que eu acho que vai tanto no nível orgânico, no sentido de como a gente vai se desenvolvendo, e as crianças hoje elas já nascem um pouquinho mais bem desenvolvidas, talvez. De novo, isso é muito achismo, tá, gente? Não anotem isso para a prova, que eu não vou cobrar, porque isso não pelo menos, se é que existem teorias falando sobre isso, eu desconheço, tá? Eu estou falando muito para a gente pensar junto sobre essa questão. Mas, ao mesmo tempo, tem aí, e aí essa parte tem a ver com o que eu vinha falando para vocês desde as primeiras aulas, tem aí um movimento de aceleração da nossa vida, da sociedade que a gente vive, que de algum modo
aceleração e de estimulação, que acaba podendo também produzir uma maior rapidez nesse desenvolvimento. Mas vocês lembram que Piaget dizia que existe um paralelismo, que tem certos desenvolvimentos que só vão se dar se o corpo orgânico estiver pronto, né? Então, se existe essa aceleração e se existem hoje cada vez mais crianças que se desenvolvem um pouco mais rápido, isso deve significar que a maturação biológica também sofreu algum tipo de evolução e que as crianças já estão um pouco mais desenvolvidas e estão podendo se desenvolver cognitivamente de uma forma mais rápida, tá? Mas é isso aqui é mais especulação, é muito discussão para trazer um pouco o interesse de vocês para a conversa. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Ou meu esforço foi em vão? Então, sigamos. Pronto, a gente já vai entrar agora, então, no período das operações formais. Está todo mundo vendo o slide certo, né? Sim. Sim, professora. O período das operações formais, ou estágio operacional formal, ele vai acontecer, segundo Piaget, a partir dos 12 anos de idade. E aí percebam que esse é o último período que Piaget identifica, tá? Que ele vai teorizar e vai sistematizar. Eu já falei isso para vocês lá nas nossas primeiras aulas sobre Piaget, que é o seguinte, quando Piaget diz que esse é o último período, ele não quer dizer que depois daqui, né, que nos 12 anos a gente para de se desenvolver. Ele não quer dizer, ele quer dizer menos ainda que a partir que nos 12 anos a gente para de aprender. Percebam que o que está escrito é 12 anos em diante. Ou seja, para Piaget, o processo cognitivo do ser humano, ele vai alterando a sua forma de constituição em 4 fases. E nessa fase aqui, ele encontra a sua formatação final, que é a que a gente vai usar para o resto da vida. Ou seja, a gente vai poder aprender a vida inteira e a gente vai se desenvolver cognitivamente no sentido de ampliar nossos esquemas conceituais, de combinar nossos esquemas conceituais para o resto da vida. Só que a forma de fazer isso, a forma final que a gente encontra é essa daqui. E aí eu vou fazer uma retrospectiva para vocês entenderem. Estágio sensório-motor, esquemas de ação. Estágio pré-operacional, esquemas de representação. Estágio das operações, em geral, esquemas conceituais. Só que nas operações concretas, esses esquemas conceituais, para serem compreendidos e lidos e operados, ainda precisam ter uma certa concretude, ou seja, ser palpável, ser visto. Eu ainda preciso lidar com essa concretude do mundo para compreender. E nas operações formais, meus esquemas são conceituais ainda, só que eu já tenho uma capacidade de abstrair da concretude daquela situação. Então, eu consigo operar esses esquemas conceituais de maneira abstrata. E entendam que, na teoria piagetiana, esse aprendizado é progressivo. E entenda que a gente não vai perder nada, a gente só vai acrescentar. E a gente vai se pautar nos esquemas conceituais para lidar com as situações da vida. Mas a gente ainda tem esquemas de ação, que é tipo algum tipo de reação que a gente vai ter a determinadas situações. Por exemplo, uma pessoa que por alguma razão, durante a infância ou desde a infância, tem medo de barata. Ela vai ver uma barata, ela vai gritar, ou ela vai correr, ou ela vai chorar.
Isso é um esquema de ação, ou seja, é uma forma que eu ajo para lidar com aquela situação, tá? Do mesmo jeito, a gente continua tendo representações. Os conceitos, eles estão pautados e sustentados nas representações que a gente foi constituindo lá no período pré-operacional. Aí depois, no período operacional concreto, a gente vai formulando conceitos concretos e aqui, na operação formal, a gente vai conseguir compreender esses mesmos conceitos de uma maneira abstrata, de uma maneira formal. E essa é a última maneira de construção de esquemas e de compreensão do mundo que a gente vai conseguir operar. E é por isso que Piaget ele vai encerrar a teoria das fases psicossociais nesse ponto, porque ele vai entender que daqui para frente, até morrer, a gente vai se utilizar primordialmente desse tipo de operação. A gente vai se utilizar de esquemas conceituais abstratos para operar as situações, para lidar com as situações que nos aparecem, tá? Então, a gente vai aprender e a gente, toda vez que a gente aprender uma coisa nova, a gente vai aumentar, ampliar o nosso repertório de conceitos formais, nosso repertório de forma geral, mas especialmente a partir daqui, a gente consegue constituir esses esquemas abstratos, tá? E aí, deixa eu ler só esse textinho para ver se fica mais claro. No período das operações formais, o sujeito é capaz de formar esquemas conceituais abstratos e de realizar, a partir deles, operações mentais a partir de uma lógica formal. Ou seja, aqui, o adolescente, já não chamam mais de criança, né? O adolescente e o adulto, ele começa a ter a capacidade de pensar sobre algo que não está presente na concretude e às vezes que nem existe. Então, é o momento que a gente começa, que a gente consegue criar ficções, inventar histórias. E aí, veja, inventar histórias assim, visualizar, pensar em futuros possíveis, pensar em questões absolutamente abstratas, discutir filosofia, discutir física, discutir essas outras matérias que implicam numa compreensão mais abstrata da coisa. Porque a partir daqui, a gente já é capaz de realizar operações mentais, a gente já conseguia lá no concreto, mas a diferença é que eu realizo essas operações mentais a partir de uma lógica formal. Ou seja, eu já compreendo o que é que diz respeito, né? Como é que as coisas funcionam no mundo, e eu já consigo operar isso mentalmente, eu já não preciso da concretude. Eu consigo abstrair do que eu estou vendo nesse momento e pensar sobre as questões. Então, eu dei o exemplo da filosofia, da física, né? Não é à toa que essas matérias, elas só vão aparecer mais para frente na escolarização. Justamente porque elas exigem uma certa capacidade de abstração que não dá para cobrar de uma criança que está no período operacional concreto, tá? Nesse momento, pensando nas operações matemáticas, por exemplo, é quando a gente consegue fazer operações de forma mental, sem precisar nem usar os dedinhos, às vezes sem precisar usar o cálculo escrito. Porque a gente já tem essa capacidade de abstrair, e a gente não precisa pensar que são 5 limões e 6 laranjas. A gente consegue pensar que 5 é um símbolo que faz sentido para mim e 6 é um símbolo que faz sentido para mim. Então, 5 mais 6, 11. Está tudo resolvido. Deu para entender? Ficou confuso? Me digam aí como é que vocês estão. Tá tranquilo, professora. Obrigada, Liliane. Eu consegui entender.
Conseguiu ou não conseguiu, Pedro? Consegui. Ah, beleza. Então sigamos. Qualquer coisa, vocês gritam. E aqui, nesse momento, as operações, elas assumem um caráter proposicional. O que é que isso significa dizer? Significa que elas conseguem ser pensadas a partir de um raciocínio abstrato e da elaboração de hipóteses. Ou seja, eu consigo fazer uma proposição. E essa proposição vai exigir de mim um raciocínio abstrato e elaboração de hipóteses para resolver. Que aí, se a gente for pensar em termos de escolarização, por exemplo, a gente pode pensar muito bem no exemplo da física, né? A física vai propor problemas que vão exigir de mim um raciocínio abstrato para eu entender do que se trata aquilo ali, né? Que possibilidade é aquela que está se construindo, e eu vou precisar elaborar hipóteses de como é que eu posso resolver aquela questão. Mas não apenas a física ou a filosofia, ou problemas mais abstratos da matemática. Mas entendam que a ideia de operação formal é justamente de que, nesse momento, a partir desse momento, né, e aí é para o resto da vida, a gente já consegue estabelecer um raciocínio que não precisa estar pautado na concretude do mundo, que a gente consegue pensar ele de forma abstrata, e a gente vai estabelecendo hipóteses e vai estabelecendo critérios e sistematizações para resolver certas situações, tá? Então, às vezes, vamos pensar num problemão que a gente encontra aí na vida. A gente se depara com uma situação no nosso trabalho, né? Acho que a maioria de vocês, se não todos, trabalham. Aí vocês têm ali uma situação, um problema para resolver no trabalho. Vocês conseguem parar e vocês vão... Às vezes, vocês queriam até desligar, ir para casa e descansar. Mas vai para casa com aquele problema na cabeça. Você não está trabalhando naquilo, você não está escrevendo, você não está desenhando. Mas você está com aquilo ali, ó. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. E você está pensando, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Será que tal solução funciona? Será que se eu propor tal coisa vai ser legal? Sabe? Essas são as hipóteses, né? E esse é o raciocínio abstrato. A gente não precisa estar ali diante do problema para resolver. Não é o caso da criança que quer um biscoito e vai olhar que tem uma escada e vai puxar a escada, subir e pegar o biscoito. Não. É simplesmente assim. Para continuar no exemplo da comida, que é sempre um exemplo bom, você está lá deitado na cama, vendo um filme, e você diz, poxa, vontade de comer uma coisa boa. Aí você vai começar a pensar, o que é que eu tenho em casa? Ah, eu tenho tal coisa, dá para fazer tal comida. Ou então, queria comer tal comida, será que eu posso fazer? Aí você começa a pensar mentalmente na receita. Eu preciso de tal ingrediente, tal ingrediente, tal ingrediente, tal... Poxa, eu não tenho esse ingrediente, será que dá para substituir por outro? E se eu colocar ao invés, sei lá, que eu já fiz isso, ao invés da aveia eu boto a chia, ao invés da farinha de trigo eu boto polvilho doce, polvilho azedo. Será que dá? No que é que vai dar isso? Então, percebam, tem aí uma capacidade de raciocinar sobre aquilo. Eu não preciso estar olhando as coisas, eu não preciso estar fazendo a receita. Eu simplesmente estou lá na minha cama, desejando uma comida boa e pensando se eu consigo, porque eu estou quebrada, eu não tenho dinheiro, não posso pedir um iFood, que iFood está caro, que só a peste. Aí eu vou pensar, tipo, será que eu consigo preparar uma coisa que eu quero? Então eu gostaria de comer um hambúrguer. Ai, será que eu tenho carne moída? Ou será que eu tenho a carne de hambúrguer pronta? Ou será que eu tenho queijo? Sabe? Então, assim, eu vou pensando sobre essas possibilidades. Então, essas operações, a resolução dos problemas, a forma como eu vou lidar com os problemas que eu encontro, eles vão assumir esse caráter proposicional. Eu vou fazer proposições, ou eu vou sistematizar ele de uma forma abstrata,
e vou conseguir solucionar ele, tá? E vou construir formas de solucionar esse problema, e muitas vezes a partir da elaboração de hipóteses, de e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e será que tal coisa funciona? Deu para entender, né? Deu sim. E aí, na mesma esteira do que eu já vinha falando, esse adolescente, esse adulto, ele vai se tornar consciente do seu próprio pensamento. E ele vai conseguir refletir sobre o seu próprio pensamento, sobre o mundo, sobre as relações que estabelece. Isso não precisa nem de explicação adicional, né? Tá bem claro. E aí, por isso que Piaget vai dizer que nesse ponto se atinge a forma final de equilíbrio, mas não atinge o limite dos seus conhecimentos. Nossa capacidade de conhecer é ilimitada, né? Então, a gente vai poder conhecer as coisas, aprender coisas novas a vida inteira, tá? Mas nesse momento, em termos de equilibração, pensando sobre o que Piaget vai entender, né, acerca do desenvolvimento humano, ele vai dizer assim, olha, essa é a última forma. É a forma final com a qual a gente vai estabelecer esse equilíbrio com o mundo. Mas isso não quer dizer, percebam que a gente está dizendo aqui que atinge a forma final do equilíbrio, não que atinge o equilíbrio, tá? Se eu dissesse que atingia o equilíbrio, eu dizia que também acabava a aprendizagem. Mas não é o caso. Porque, para Piaget, o processo de desenvolvimento ele vai se dar a partir dessa ideia de eu vou lidar com algo novo e esse algo novo vai cobrar de mim a constituição de novos conhecimentos, de novas habilidades para lidar com aquela coisa. E isso é o que a gente está chamando aqui de aprendizagem. É essa concepção de aprendizagem que a gente, que a gente consegue tirar e abstrair da teoria piagetiana do desenvolvimento. O que também poderia querer dizer, e eu acho que quer dizer, né? Eu me arrisco a dizer isso, que a gente também continua se desenvolvendo ad infinito, até a morte. Porque se a gente for pensar o desenvolvimento enquanto o desenvolvimento de habilidades e de conhecimentos, né, que é como o Piaget pensa a questão, a gente está pensando nessas possibilidades que a aprendizagem vai trazer para a gente. Então, quantas pessoas já idosas vão vivenciar certas experiências na vida que vão permitir que elas se transformem, que elas desenvolvam um novo modo de lidar com as coisas. Deixa eu dar um exemplo bem prático e lógico. Uma pessoa idosa descobre que está com câncer. E aí, com aquilo, ela vai se deparar de frente com sua mortalidade. Porque a gente, embora a gente saiba, né? O único conhecimento, a única coisa que a gente tem certeza na vida é que a gente vai morrer, todo mundo, mas nós não somos acostumados, não costumamos enfrentar a nossa mortalidade. Às vezes a pessoa está lá com 60, 70 anos, e aí ela só começa a lidar com a mortalidade dela porque ela descobre que tem uma doença. Uma doença que é muito perigosa, que é muito violenta, que é muito... enfim, que deixa claro para ela que pode levar ela à morte. E aí a pessoa começa a lidar com a sua mortalidade. E às vezes isso, né, a necessidade que a pessoa encontra de ter que lidar com isso, com essa questão da mortalidade, e percebam como a mortalidade é um raciocínio abstrato, é um conceito, né? A morte é um conceito. A morte não é um fato. Veja, é claro que em determinados contextos ela vai ser um fato, mas entendam que quando eu estou falando aqui de lidar com a morte, é lidar com a morte enquanto um conceito possível, né? Enquanto um destino que é comum para todos nós, mas enquanto um conceito que passa a ganhar existência, que passa a ganhar força quando a pessoa, por exemplo, adoece. Então, a partir do momento que ela precisa lidar com essa mortalidade, que já estava lá desde sempre, mas ela só foi ter que lidar agora, é que ela vai
às vezes, construir novos esquemas, novas formas de se relacionar com o mundo, novas habilidades, novos conhecimentos, que vai produzir uma outra forma de funcionamento, né? Então, percebam que eu vou repetir essa frase. No período das operações formais, o indivíduo ele atinge a forma final de equilíbrio. A forma final de equilíbrio. Ele não atinge o equilíbrio. O equilíbrio vai ser a morte, né? Quando a pessoa chega no equilíbrio e não volta mais, é porque ela morreu. Então, a gente está sempre nesse processo de desequilíbrio, equilíbrio, desequilíbrio, equilíbrio, que é o que nos move, que é o que nos leva a aprender, a construir coisas, tá? E nesse ponto é bem interessante marcar que a teoria de Piaget muito se assemelha à teoria de Freud, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai falar sobre Freud aqui, a gente vai partir na próxima aula para falar sobre behaviorismo, porque o behaviorismo tem uma teoria de aprendizagem mais concreta do que a teoria psicanalítica. Mas é interessante pensar como essa teoria piagetiana acaba se relacionando, tendo muito a ver com a teoria freudiana, porque a teoria freudiana também trabalha com essa lógica do equilíbrio, e ele vai falar justamente da pulsão de morte enquanto sendo a única forma de atingir esse momento em que não há mais variação, né? Ou seja, atingir o equilíbrio. Enfim, mas sem levar para muito longe, para não embananar a cabeça de vocês, a ideia em Piaget é essa daqui. Gente, como é que vocês estão? De boa na lagoa. Vocês estão de boa na lagoa demais, pro meu gosto. Que eu tava na dúvida se eu conseguia terminar esses slides hoje. Eu acho que eu vou terminar e ficar aqui boiando com vocês na lagoa. Porque tá todo mundo sem dúvida, todo mundo sem questão. Mas eu admito que a culpa é um pouco minha também, que eu tava com medo de não conseguir terminar e a gente já se alongou muito em Piaget. E aí eu quis dar uma corridinha também. Mas pelo que eu tô vendo aqui, tá muito de boa mesmo, viu? Dá pra gente conversar um pouquinho. Só que eu vou fazer o seguinte, já que vocês estão aí tranquilos, eu vou terminar a apresentação dos slides e depois a gente fica o resto da aula aqui batendo papo e conversando do que quer que tenha ficado dúvida ou de questões que extrapolam um pouquinho o conceito, a teoria propriamente dita, mas que dá para pensar, né, das questões que a gente pode pensar a partir dela, tá? Ok. Então, gente, esse é meu último slide, que é quase um bônus, tá? É tipo cenas pós-créditos. Vejam, o que a gente tinha para entender do grosso, da base da teoria piagetiana, a gente já estudou. Porque Piaget ele vai construir a teoria dele, eu falei isso lá no início, quando eu comecei a falar sobre Piaget para vocês. A teoria piagetiana, ela está pautada numa discussão que vai estar centralizada, que vai estar marcada na questão cognitiva, tá? Então, Piaget ele vai pensar, lembrem-se que eu falava que Piaget é um epistemólogo, ele está preocupado sobre a construção de saber, ele tá preocupado em como é que as pessoas aprendem, como é que elas desenvolvem essa cognição e a inteligência. Então, essa é a preocupação central de Piaget. E aí, pelo nome que ele dá para os seus estágios de desenvolvimento, que são psicossociais, a gente consegue aprender que Piaget entendia que o desenvolvimento humano ele se dava a partir dessa dupla articulação,
né? Que era do psiquismo, ou seja, dessa vivência psíquica, dessa capacidade pessoal que a gente tem, né? De lidar com as coisas, e social, psicossocial. Significa dizer que da relação com o ambiente, que a gente já insistiu várias vezes. Então, o que acontece? Quando o Piaget constrói a teoria dele, ele vai levar em consideração várias outras coisas, como, por exemplo, a questão dos afetos, a questão da moral, a questão da sociabilidade e também a questão da cognição. Só que quando ele constrói esses estágios, ele basicamente vai focar na questão do desenvolvimento cognitivo e como é que a sociabilidade, como é que a relação com o ambiente ajuda e produz esse desenvolvimento cognitivo. Então, as questões de ordem moral e afetiva, embora vão estar presentes, elas acabam sendo um pouco secundárias para Piaget, tá? Ele vai pensar sobre elas, mas elas vão ser tão secundárias que quando qualquer comentador que a gente busque para falar sobre Piaget, que, né, desses pelo menos que estão aqui pensando sobre a apresentação de uma teoria geral de Piaget, a gente vai entender que esses comentadores eles vão acabar ignorando esses elementos, os elementos afetivos e morais, tá? Só que aí eu fiz questão de trazer para vocês a questão de ordem moral. Como é que ela se atravessa e como é que ela está presente nesses estágios de desenvolvimento de Piaget. Percebam que eu não trouxe a questão afetiva, porque, de fato, a questão afetiva é realmente muito secundária, no sentido de que Piaget vai tentar entender como é que as questões dos afetos vão estar relacionadas com as possibilidades de desenvolvimento cognitivo. Então, ela realmente vai ser a discussão afetiva, ela vai ser muito como um suporte para a discussão cognitiva. Já essa discussão moral, ela está um pouco separada, ela está sendo pensada em paralelo. Então, dá para eu tratar com vocês disso de uma forma muito breve, obviamente, mas para vocês terem essa noção mesmo. Por isso que eu estou brincando com vocês, dizendo que é um bônus, ou bônus track, ou as cenas pós-crédito, tá? Porque, assim, a aula propriamente de Piaget a gente já encerrou. Só que isso aqui é um acréscimo que é interessante, que é curioso, que é bom da gente conhecer. Até para a gente saber que, pensando sobre a perspectiva teórica e de pesquisa de Piaget, não daria para a gente supor que ele seria um autor que falaria só de cognição e ignoraria todos os outros elementos que estão presentes no ser humano. Então, ele vai levar tudo isso em consideração, mas ele vai ter como foco a questão cognitiva e intelectual, tá? Mas vamos lá, eu já fiz preâmbulos demais. Então, no primeiro momento, que a gente pode equivaler, percebam que eu não fiz a equivalência com os estágios, porque não necessariamente está ali pautado em cada um dos estágios. Mas percebam também que são 4 momentos que a gente está colocando. E esses 4 momentos, eles têm alguma relação com esses 4 estágios que a gente discutiu até aqui, tá? Então, no primeiro momento, que mais ou menos se equivale ao estágio sensorial motor, existe uma indistinguibilidade entre o eu e o outro, os objetos. Tá, professora? Aí você já tinha falado quando você estava falando do estágio sensorial motor. Justamente. Porque o que acontece? O que é que Piaget vai entender como a questão moral? Para Piaget, a questão moral tem a ver com o exercício da nossa vontade. Então, ele vai entender que, nesse primeiro momento, a criança não tem vontade própria, porque ela, inclusive, nem se distingue dos outros. Ela nem sabe o que é ela e o que são os outros. Então, nesse momento, não existe qualquer vontade. E aqui, Piaget vai chamar de anomia, que é justamente a ausência de vontade, tá?
a ausência de vontade própria. A criança não tem. Não tem porque ela não sabe nem que ela é um eu, que ela é um ente separado do resto todo desse caos do mundo. No segundo momento, tem o que a gente já marcou, que é a questão do egocentrismo, que é a compreensão do mundo com base no ponto de vista do eu, tá? Então, esse momento aqui também ele está mais ou menos equivalente com o segundo estágio, que é o pré-operacional. Vocês lembram que eu insisti muito fortemente que no estágio pré-operacional a criança ela é muito egocêntrica, no sentido de que ela só consegue pensar, entender e se relacionar com o mundo a partir da própria compreensão de mundo que ela tem. Então, nesse momento, ela começa a se constituir enquanto esse eu, distinto dos outros, e ela vai entender o mundo somente só pelo seu próprio repertório pessoal, tá? E aí esse é o ponto que Piaget vai chamar de egocentrismo, né? A gente já falou desse conceito, mas entendam que em termos de moralidade, aqui a gente vai entrando um pouco na lógica da heteronomia, né? Que é a questão da vontade dos outros. Percebam que é uma idade, tanto no pré-operacional quanto no operacional concreto, a criança ainda está muito obedecendo o que é a vontade do outro. A mãe vai dizer o que é certo, o que é errado, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. Então, ainda que ela esteja no processo de constituir a sua própria vontade, ela ainda não pode assumir e agir de acordo com sua própria vontade. No máximo, ela faz uma birra, no máximo, ela diz o que quer, mas é um momento em que a criança está se constituindo, inclusive constituindo a sua vontade a partir do que os outros dizem que é correto, do que os outros dizem que deve ser. E nesse ponto que está aqui associado ao estágio pré-operacional, a criança só consegue ver o mundo a partir do ponto de vista do eu. O terceiro momento, que está relacionado com o estágio operacional concreto, vai tratar das possibilidades de socialização. Essa realidade começa a ser elaborada segundo categorias coletivas. Vocês lembram que eu falei agora, hoje, no início da aula, que no estágio operacional concreto, as crianças começam a conseguir entender regras e respeitar regras. Então, elas começam a conseguir funcionar coletivamente. Então, o processo de socialização ele está pautado nessa capacidade de estabelecer uma realidade segundo categorias coletivas. E aqui ainda está em jogo a questão da heteronomia, no sentido de que aqui, de novo, ainda que a criança possa ter, né, eventualmente um reconhecimento do que é que eu quero, do que é que eu gosto, de como é que eu entendo as coisas, mas ela ainda está respeitando uma forma de funcionamento que está sendo estabelecida. E aqui ela começa a construir essa lógica, né, a entender que isso funciona sob uma organização lógica, que é desses regramentos, inclusive os regramentos morais, tá? Por isso que aqui a gente ainda está na heteronomia, porque a partir desse momento a criança começa a compreender essas regras morais. E aí, enquanto ela está compreendendo, ela está cumprindo, ela está seguindo a risca, ela está aprendendo a cumprir esses regramentos. No último estágio, que é dos 12 anos até o final da vida, no estágio operacional formal, é que existe a criança começa a estabelecer uma autonomia. Percebam, né? A gente sempre fala muito isso, assim. Isso está muito no senso comum. Chegou na adolescência, agora ele quer subverter todos os valores, ele quer questionar o pai e a mãe, ele quer... Justamente porque a criança ali, né, entrando na adolescência, ela começa a se colocar questões, ela começa a raciocinar sobre o mundo
ainda a partir dessa base lógica, mas a partir de uma capacidade de abstração própria. E, em termos morais, a criança começa a questionar o que está posto como verdade, como vontade do outro. Ela começa a colocar a sua própria vontade em jogo, né? E isso num desenvolvimento de uma habilidade que vai ser extremamente importante para a vida adulta dela, que é a capacidade de autonomia, a capacidade de ter vontade própria, de saber o que quer, de tomar decisões, de assumir certas decisões a partir de códigos morais definidos, sim, mas a partir da sua própria responsabilidade, da sua própria compreensão do que é possível e de como é possível tomar certas decisões. E aí o que Piaget vai apontar é que, nesse momento, esse estabelecimento da autonomia vai trazer aí uma relação entre inteligência e sociabilidade. Porque a criança, que aqui é adolescente, né, e o adulto mais para frente, vai precisar desenvolver sua inteligência para resolver questões dentro das suas relações de sociabilidade. Então, é aquela coisa que eu tenho um afilhado que é adolescente, e aí eu fui levar ele ele começou a trabalhar como jovem aprendiz, e aí eu fui levar ele para fazer compras com o primeiro salário dele. E aí a gente estabeleceu junto qual era o valor que ele ia gastar e tal. E no que a gente foi comprar, eu fiz assim, tá, vamos estabelecer então os seus critérios. O que é que você precisa comprar e o que é que você só vai comprar se sobrar dinheiro. E aí ele fez lá a lista, né? Só que aí, quando ele começou a entrar nas lojas, aí ele ficava louco, querendo comprar tudo. Aí eu fazia, veja, você até pode comprar isso, mas você me disse que precisava de tal coisa. Se você comprar isso, você vai ficar sem dinheiro para tal coisa. Você quer comprar? Aí ele fazia assim, Carol, pare com isso. Diga o que é para eu fazer. Eu fiz, não, senhor. Você agora é um adolescente e você está tendo que lidar com as suas próprias decisões, né? É disso que Piaget está falando, né? Tipo assim, ele estava precisando de um tênis para ir para a escola. Ele até podia comprar um monte de besteira porque o dinheiro era dele. Agora, ele ia ter que assumir a responsabilidade de entender que ele ia ficar sem tênis para ir para a escola e ia ter que usar o tênis velho. Então, ele precisou fazer essa escolha. Eu podia ter feito essa escolha? Podia, mas no que eu ia estar contribuindo no desenvolvimento dele se eu fizesse isso, né? Veja, esse é um momento justamente que ele tem para lidar com essas questões. Não é só com a questão de resolver um problema abstratamente, de pensar, que aí eu coloquei ele para pensar junto comigo, quanto é que ele tinha de dinheiro, o que é que era prioridade, o que é que ele precisava comprar, o que é que ele não precisava, né? O que é que ele queria muito, que ia entrar como prioridade mesmo sem precisar, e qual a implicação disso. Veja, tudo isso é um raciocínio lógico, tudo isso é bem abstrato para se pensar, né? E ao mesmo tempo ele tinha que tomar uma decisão, porque a decisão dele diz respeito, quando eu falo isso, por exemplo, do tênis, se ele tomasse uma decisão que ele abrisse mão do tênis, ele ia ter que ir com tênis velho, rasgado, esculhambado para a escola. Isso diz respeito à sociabilidade dele, isso diz respeito ao lugar que ele quer estabelecer junto com os colegas, né? Da questão dos pares. Veja, mas isso é uma decisão que ele tinha que tomar. E a questão da decisão e da vontade para Piaget é pensada em termos de moralidade, de moral, né? No sentido de que ele vai pensar como é que nossas compreensões sobre as regras do mundo vão dar para a gente a capacidade, em determinado momento, de tomar decisões. E aqui, a partir dos 12 anos, no estágio operacional formal, é um momento em que a gente começa a desenvolver a nossa autonomia, no sentido de que é a partir daqui que a gente começa a fazer nossas escolhas, né? E aí eu comecei a contar essa história e não contei a parte que eu ficava atormentando ele pedindo, por favor, para eu decidir por ele. Aí eu fazia assim, bem-vindo à vida adulta, meu querido. Você não queria tanto? E ele ficava azedo comigo, né? Porque ele fazia, mas não é isso que eu queria da vida adulta, não. Eu fiz, mas é isso que ela traz. É isso que ela tem para te oferecer, né?
Claro, isso tudo numa brincadeira, porque adolescente adora dizer e ficar com raiva porque não faz as coisas que quer, dizendo que quando ficar adulto vai fazer tudo. E aí eu já estava dizendo para ele, veja, a vida adulta é isso, a gente tem que fazer nossas escolhas. Você até pode, você tem seu dinheiro, você que ganhou, você até pode escolher comprar o que você quiser. Agora, você vai estar abrindo mão de coisas importantes e que você sabe que são importantes, né? Enfim, deu para entender, né, gente, a questão. Ai, tem mais slide aqui? Tem. Eita, eu já adiantei as coisas. Então, gente, eu já adiantei tudo, né? Eu falei que a questão da evolução moral para Piaget tem aí o sentido de vontade, de reconhecimento e ação sobre sua vontade. Aí na anomia não há vontade, portanto não há uma mobilização em prol da realização dela, que foi o que eu associei lá ao estágio sensorial motor. Se eu não consigo identificar quem sou eu e quem é o outro, significa que eu não tenho como ter vontade, né? E se eu não tenho a vontade, eu não tenho como me mobilizar para realizar essa vontade. Na heteronomia, é um cumprimento, diz respeito a um cumprimento estrito da ordem dos outros, dos pais, dos adultos, dos mais velhos. Então, basicamente, no estágio pré-operacional e também no operacional concreto, a criança, por mais que ela possa ter uma vontade própria, por mais que ela possa manifestar a vontade dela, ela, de maneira estrita, ela está ali cumprindo alguma ordem dos outros. Ela vai se mobilizar a partir da vontade do outro. Ela vai para a escola porque os pais entendem que é importante. Ela vai vestir uma roupa mais ou menos arrumada porque os pais sabem para onde é que eles vão. Ela até pode dizer, quero usar essa, quero usar aquela. Mas, assim, a depender de qual seja o evento, os pais vão autorizar ou não, né? Então, tem aí um processo de compreensão do que é importante, do que são as regras, do que está estabelecido no mundo, né? Isso faz parte desse desenvolvimento. E na autonomia seria a capacidade de propor novos códigos de conduta, discutir os valores morais impostos e construir os seus próprios valores morais, tá? E aqui diz respeito tanto ao exemplo que eu estava dando do meu afilhado, de poder tomar decisões e assumir a responsabilidade por suas decisões, mas também no sentido, inclusive, de propor esses novos códigos, né? E é isso que o adolescente tenta fazer o tempo todo. Ele vai questionar a moralidade que foi imposta até então pela família, pela sociedade, e ele vai tentar subverter aquilo. Ele vai discutir esses valores morais, né? A partir das novas questões que a sua geração vem trazendo, que as discussões que estão postas naquele momento vão trazendo. Pronto, gente. Encerramos aqui nossa apresentação. Agora eu queria ouvir vocês um pouquinho. Pode ser pergunta, pode ser comentário, pode ser dúvida, pode ser exemplo, pode voltar no tempo e perguntar lá de 3 aulas atrás, não tem problema. Fala aí, Pedro. Assim, uma criança no operatório concreto, ela não conseguiria criar regras, né, para outra pessoa, por exemplo. Criar regra para outras pessoas. Ou se ela conseguisse criar, ela criaria através de outras regras, né? Poderia ser porque... isso. Assim, e veja, também no... E já partindo para o formal, acho que o formal ele já conseguiria criar regra sem precisar ter uma regra para ele criar uma regra. Uhum. Eu fiz essa assimilação assim na minha cabeça para ver se eu consigo entender. Faz sentido? Faz sentido. Veja, eu só não vou ser tão taxativa de dizer que uma criança no operacional concreto não consegue criar novas regras. Porque, veja, depende do que a gente está chamando de regra, tá? O que é importante dizer é que, no operacional concreto, a criança começa a entender
que existe uma lógica que regula o mundo. Ela pode criar regras contanto que estejam dentro dessas regras, dentro dessa lógica, melhor dizendo, para não falar que nem você, regra, regra, regra. Porque aí a gente se embanana, né? Mas assim, ela pode até criar alguma regra. Então, por exemplo, vamos lá. Um exemplo bem concreto, tá? Para se inspirar no estágio que a gente está discutindo. 2 crianças de 9 anos, elas podem, sei lá, vamos lá, vamos usar um exemplo bem ruim de gênero, viu? E que eu não estou fazendo isso para fortalecer a diferença de gênero, não. É só porque é um exemplo mais óbvio e, infelizmente, muito comum ainda no mundo. Digamos que a gente tem aqui 2 ou 3 amiguinhas que estão com suas bonequinhas brincando de chá. Elas têm os seus 9 anos de idade, tá? Percebam que elas podem criar regras para a brincadeira delas. Elas podem dizer o que uma vai fazer, o que a outra não vai fazer, tal boneca é tal personagem, ela não pode fazer tal coisa. Elas podem criar regra, então elas podem criar uma maneira de relação ali, né, que crie uma regra nova, mas elas vão sempre estabelecer essas regras dentro de uma lógica que está posta no mundo. Então, ao contrário da criança do período anterior, nesse período, a boneca ela vai fazer coisas que uma criança ou que uma mulher faria. Ela não vai extrapolar isso, tá? Então, vamos lá, digamos que elas estão brincando de Barbie. E aí, as Barbies, elas estão se encontrando para conversar. E elas vão ficar, não sei o que, não sei o que. A conversa toda vai estar pautada dentro dessa lógica social que elas estão aprendendo que existe. Mas elas podem inventar regra para a relação daquelas Barbies. Elas podem dizer que aquela ali é a inimiga, essas daqui são as amigas. Entende como é que isso acaba sendo regras? Mas que elas estão sempre pautadas naquela lógica formal do que elas aprenderam que é possível, porque elas agora precisam respeitar essa regra. Ou então, digamos que você dá um baralho para 4 crianças de seus 10 anos de idade. Elas não sabem, digamos que elas não conhecem as regras do baralho. Mas elas podem criar regras. Elas podem criar regras para aquele jogo. Dizer assim, olha, o jogo vai ser assim, tá? Aí elas vão e estabelecem regras. Só que essas regras, elas precisam respeitar uma ordem lógica das coisas. E elas precisam ser respeitadas por todos eles. Porque a partir do momento que elas constroem essas regras, isso significa dizer que todo mundo tem que cumprir. No operacional formal, quando nesse último slide, né, eu vou apontar essa conclusão de Piaget, de que eles vão construir novas regras, é no sentido mesmo da subversão. Essa ideia que a gente tem do jovem que é subversivo, que é revolucionário, que questiona o status quo, entendeu? Essa é a grande diferença. O jovem do operacional formal, ele não vai só criar uma regra em cima do que já existe. Ele não é um reformista. Desculpem a relação, tá, gente? Para quem for reformista, eu não estou falando contra vocês, não. É só para dar um exemplo claro. Mas ele não é um reformista, uma pessoa que vai construir regras a partir do que já existe, o que está posto. Ele vai querer subverter, ele vai querer revolucionar. Ele vai querer dizer que tudo que está posto, tudo que os adultos dizem que é verdade, é uma mentira, é uma balela, não funciona e vamos criar uma outra ordem. Daí se constituíram várias coisas, né? A gente pode falar dos exemplos lá de Woodstock, a gente pode falar do movimento hippie, a gente pode falar do rock, né? Cada geração, de algum modo, vai ter aí uma tentativa de subverter o status quo. E é nesse sentido que a pessoa que está entrando, né, e que está no operacional formal, ela consegue constituir regras que extrapolem o que já está posto socialmente.
Então, elas vão questionar, inclusive, o status quo, elas vão questionar, inclusive, o que está colocado como verdade absoluta no mundo. Enquanto que as crianças do operacional concreto, elas já têm uma capacidade conceitual de construir regras, mas elas vão construir regras dentro dessa lógica que está posta, e elas vão construir as regras no intuito de fazer com que essas regras sejam respeitadas por todos. Por isso, inclusive, que numa criança de seus 9, 10 anos, a tolerância para um coleguinha que rouba na brincadeira é muito menor do que de um jovem. Porque essa criança, ela entende que as crianças do operacional concreto, elas estão entendendo que tem uma lógica que precisa ser respeitada. Do mesmo jeito que elas não toleram mais conversinha de pai e mãe contando a história da carochinha, elas também, se elas estão jogando e dizem assim, a regra é essa regra precisa ser cumprida. E a tolerância para quem descumpre a regra é a menor possível. Tá? Essa que é a grande distinção. Deu para sacar, Pedro, a diferença? Deu sim. E aí, quem mais? Só ligado que eu vou ficar esperando aqui vocês falarem, né? Que eu não vou ficar inventando coisa, não. Que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Ô, gente, Pedro, não entendi. Tô aqui disponível. É só vocês perguntarem, é só a gente ir conversando. Vamos, gente, me contem aí. Vamos então conversar sobre nossos parentes e amigos e etc. que estão aí nessas fases. Quem tem aí relação ou conhecimento de criança de 9, 10 anos, quem tem adolescente em casa, conta aí suas histórias, para a gente pensar como é que isso funciona do ponto de vista teórico. Porque eu acho que essa aqui é a parte legal, sabe? Da gente conseguir fazer essa articulação. Quando a gente consegue pensar num caso concreto que a gente tem na vida e dizer assim, ah, entendi. É por isso que o adolescente, né? Que nem eu tô falando assim, não é à toa que o adolescente ele tem existe esse grande temor dos pais, né? De meu Deus do céu, meu filho tá ficando adolescente e eu vou ter dor de cabeça. É porque, veja, a gente, quando chega à idade adulta, embora a gente tenha essa capacidade de abstração, né, que se desenvolve, a gente também vai se acomodando com certas regras que estão sendo colocadas. A gente até pode questionar, a gente consegue entrar em debates mais aprofundados, mais abstratos, mais filosóficos e questionar algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vai estabelecendo quais são os regramentos que fazem sentido para a minha vida, né, que diz respeito ao meu processo de autonomia. Aí eu vou lá ter um filho, meu filho tá ali bonitinho, cumprindo a risca o que eu tô mandando, seguindo minhas ordens, tá, né? Aí daqui a pouco vira um adolescente chato que começa a questionar tudo e a dizer que tá tudo errado no mundo, que eu não vou respeitar porque isso não faz sentido, né? E começa a querer estabelecer outras regras, e aí você diz que não pode dormir até meio-dia, e ele diz, e por que não? Se eu só tenho aula 1 da tarde. E aí, sabe? Então, assim, é isso, assim, o mais legal é da gente ver como é que a teoria que a gente está estudando acaba permitindo que a gente entenda um pouco essas figuras que estão aí no mundo e por que que tem essas similaridades, né? Que é esse o papel que a psicologia vai ter. Quando o Piaget ele estabelece isso, ele faz essas fases, ele está tentando estabelecer justamente o que é que tem de semelhante nesse momento. E como é que a gente consegue entender essas semelhanças, o que é que está em jogo aqui, sabe? Duvido encontrar a cabeça mais abstrata que a de adolescente apaixonado. Mas aí eu acho, Pedro, que a gente está falando
falar de apaixonamento é uma coisa complicada, porque eu já vi muita gente velha, quando se apaixona, fica mais perdido do que adolescente, viu? Então, o ato de apaixonar-se, ele deixa, né, ele leva a gente para um outro funcionamento, independente se é adolescente ou não. Mas, de fato, ainda tem esse elemento, né, Pedro? Na adolescência, tudo é muito intenso, tudo é muito grandioso, tudo é muito dramático, né? Justamente porque aí a gente está vendo esse momento da transição, é como você falou, assim, tem uma cabeça muito abstrata, né? Então, veja, pense numa criança que até então estava com as coisas muito lógicas, muito bem justificadas e muito concretas. E aí ele está começando a construir uma outra forma de pensar sobre o mundo. Então, tudo fica muito grandioso, tudo fica muito dramático, tudo fica muito abstrato de fato, né? E o apaixonamento não é diferente, assim, um adolescente se apaixona. Vocês sabem, né, que eu trabalho com acolhimento e tem algumas adolescentes, e é muito engraçado, tem uma delas que ela troca de namorado como quem troca de roupa. Só que todo namorado que ela encontra, ela já está com planos de casar. Ela começa a namorar, não tem 5 dias que está namorando. Ela começa a dizer assim, não, porque a gente já está falando que aí depois de 2 anos de namoro a gente vai casar. O namoro não dura 2 meses. Mas ela vai sempre fazer esses planos, assim, é sempre um mergulho muito, muito profundo, né? Nessa relação nova. Porque é isso, assim, ela tá construindo isso, ela está construindo esses padrões, ela está construindo essas formas de se relacionar, ela está aprendendo um pouco como é que isso funciona, e aí tem as questões afetivas da ordem do apaixonamento que extrapolam um pouco o que a gente está discutindo aqui enquanto teoria da aprendizagem, né? Mas que, de fato, você não está errado, Pedro, que são extremamente importantes para a gente entender, inclusive, esses momentos, né? Esses momentos de vida, assim. Tem questões de ordem afetiva que acabam interferindo muito fortemente nos processos de aprendizagem, inclusive. Que mais? Que mais? Que mais? Rogenieliton. Menino, que seu nome é difícil, viu? Juan, vou te chamar de Juan. Fala o pior que eu não tenho. Você não tem o quê? Você não tem adolescente em casa? Não, Ou... Ah, só moro eu e minha mãe, então não tenho adolescente em casa, não. Aí... mas eu não sei se você fala o pior porque você queria dar um exemplo na sala ou se... Mas assim, Não, é que eu queria dar, mas só que não tem exemplo para dar, né? É que entendo. eu queria falar, mas não tem o que falar, entendeu? Mas me diga uma coisa, você não conhece nenhum, você não trabalha... Você trabalha com o quê? Não, eu tô desempregado ainda. É, né? Vai rolar, vai rolar. Espero. Porque às vezes a gente acaba tendo esses outros contatos, né? Por isso que eu perguntei. Mas enfim, eu estava brincando, perguntando, você botou o pior que eu não tenho. Aí eu pensei assim, não sei se é pior não, viu? Eu tenho uma colega de trabalho que a filha dela está entrando na adolescência. E aí a gente acompanha esses adolescentes juntas, né? E aí cada história que chega nova desses adolescentes, ela faz assim, ai meu Deus do céu, será que minha filha vai aprontar uma dessas? Aí eu faço, mulher, você sofre cada coisa de sua vez. Agora a gente sofre pelo menino de cá. Quando sou sua filha, você sofre com ela. Não dá para sofrer por antecipação, né? Mas enfim, claro, para mim é fácil falar porque não é minha filha, né? Não sou eu que vou ter que lidar com as subversões da adolescência. Embora eu lide com o meu afilhado, mas é diferente, né? Afilhado é outra relação. Aí eu só me divirto mesmo, fico provocando ele, dizendo bem-vindo à vida adulta e ele com raiva de mim. Porque eu não estou ajudando ele a tomar uma decisão que para ele é difícil tomar. Então tá, gente, ó, não vou ficar inventando muita conversa com vocês, não, tá?
Eu acho que realmente deu para entender, né? Acho que não ficou. A gente conseguiu aqui, né? Eu acho que eu consegui trazer de uma forma mais ou menos clara a questão. Aqui entre a gente, vocês sempre podem retomar, se em algum momento vocês entrarem em contato com algum material, ou vocês vivenciarem uma situação, e vocês podem retomar e dizer assim, professora, estava lembrando, aconteceu tal coisa essa semana, eu estava lembrando dessa situação, daquilo que você falou. Não tem problema, a gente pode sempre voltar e eu vou tentar fazer um esforço de construir junto com vocês aí uma articulação da próxima teoria com essa que a gente estudou agora, tá? Mas assim, a teoria que a gente vai estudar agora, que é a teoria behaviorista, ela tem uma concepção, uma percepção completamente diferente, né? Eu não sei se vocês lembram de eu falar isso, mas a teoria de Piaget ela é entendida como uma teoria funcionalista. Significa dizer que Piaget está muito preocupado de entender a função das coisas. Ele quer entender para que a gente aprende, por que a gente aprende, como que funciona esse processo de desenvolvimento cognitivo na criança. A teoria behaviorista ela vai pensar em termos de comportamento. Behaviorismo, behavior, em inglês, é comportamento, e a gente pode chamar essa teoria também de comportamentalista, tá? A gente acaba chamando de behaviorismo porque é o termo mais comum, até porque ela foi criada lá nos Estados Unidos, né, em inglês, e aí a gente acaba usando muito esse conceito, esse termo. Mas é uma teoria que vai pensar de uma forma mais positivista na questão, assim. Um dos primeiros criadores do behaviorismo, ele vai dizer o seguinte: me dê uma criança e me diga o que é que você quer que ela seja, que eu vou transformar ela nessa pessoa, nisso, né? Tipo assim, uma profissão ou em alguma coisa nesse sentido. Que ele apostava que pelo trabalho com comportamento, ele conseguiria não só prever, mas provocar, assim, mas construir essa pessoa no futuro que a gente deseja, tá? Então, ele é uma teoria que vai pensar muito nesse sentido, assim, de como é que eu vou interferir nos processos de comportamento para promover o comportamento desejado, para fazer com que a criança abandone um comportamento que não é útil, né, dentro da perspectiva do que eu estou ensinando, para desenvolver um comportamento adequado ou esperado dentro das minhas expectativas, tá? Então, vocês vão ver que é uma teoria completamente diferente da de Piaget, mas a gente vai poder fazer umas relações legais, a gente vai poder fazer um pouco essa costura entre uma e outra, tá? Eu já vou mandar para vocês agora, imediatamente, o material, e eu peço encarecidamente que vocês leiam e que vocês possam participar um pouco mais da aula. Inclusive, eu estou adotando uma estratégia em outras turmas que eu vou propor para vocês também, que é a seguinte: eu estou selecionando debatedores voluntários para ficarem responsáveis por colocar questões nas próximas aulas. E percebam, quando eu falo de debatedores, não é para dar aula por mim, tá? Não é um seminário. Eu vou dar a aula, mas esses debatedores vão me ajudar a colocar questões para mobilizar um pouco a conversa e a discussão. E aí vocês vão dizer assim, tá, professora, mas por que que eu me proporia a isso? Porque eu estou oferecendo meio ponto para quem se voluntariar a debater o texto comigo, tá? Porque isso é uma forma que eu tenho, inclusive, de garantir que vocês vão não só ler, mas estudar o texto, né? Pelo menos os debatedores. E aí, vocês topam? Já temos voluntários ou não? Vamos negociar. Oxente, que história! Negociar, meio pontinho, professora. Vamos aumentar um pouquinho. Quem não chora não mama.
Você tá ligado que você não é a primeira, né? Que nas outras turmas sempre teve um para fazer isso também. Mas nessa turma a gente faz greve. Oh, meu Deus do céu. Um Veja, ó, ponto, professor, um ponto. Um veja, ponto não é Patrícia. nada. O ponto não é nada, é ótimo. Ah, gente, veja. Se vocês forem pensar bem, eu estou oferecendo meio ponto, e esse meio ponto é na média final. O meio ponto na média final vale mais do que um ponto na nota. É interessante. São Matematicamente, quantos? hã? São quantos no total, debatedores? Debatedores. Eu sugiro que sejam 3 por. São 2 capítulos que eu vou passar para vocês, tá? E eu sugiro que sejam 3 por capítulo. Eu realmente não queria me estender muito, porque a gente já está bem atrasado no semestre, porque eu fico aqui. Na verdade, é porque, como a gente tem essa redução de carga horária, acabou que isso dificultou um pouco, né? Para eu conseguir cumprir o planejamento todo. Eu vou conseguir, mas aí eu vou precisar dar uma corridinha mais agora, porque eu estava assim, muito sossegadona, sem noção na vida. Eu gostaria de fazer tudo na semana que vem, mas eu acho improvável que eu termine tudo semana que vem. Então, eu sugeriria 3 por texto, 3 por capítulo, que são 2 capítulos de behaviorismo. Desculpa. Justamente pelo seguinte, quando a gente... Se eu boto 3, eu tenho pelo menos 2, ou pelo menos um. Que às vezes a pessoa vai ter um imprevisto, aí diz, professora, eu não consegui chegar, já aconteceu. Na outra turma numa das outras turmas que eu propus isso. Não consegui, aí ficaram só 2. Aí já teve um caso que uma pessoa não conseguiu chegar na aula e a outra teve problema na internet bem no dia da aula. Aí ficou uma pessoa, pelo menos, para me ajudar. E aí vocês entendam que, assim, ninguém está proibido de tirar dúvida, de fazer questões e nana. Até porque o que eu estou pedindo para vocês não é de tirar dúvida e fazer questões, tá? Não é para preencher a hora, não, porque eu acabei de dizer que, inclusive, estamos meio apertados em tempo. A ideia é justamente para que, pelo menos esses 3 debatedores façam um estudo e possam elaborar questões que acrescentem a compreensão dos colegas, tá? Então, assim, fazer um comentário sobre o texto, fazer uma relação com a teoria de Piaget, ou fazer um questionamento, dizer assim, olha, esse conceito não ficou claro, entendeu? Porque aí me ajuda, inclusive, a entender quais são as lacunas para vocês. E aí? Quem vai? Vou até pegar meu caderninho para já anotar os nomes. Ó, Iago já aceitou. Espera aí, deixa eu anotar. Temos Iago. Vou anotar o nome completo para não ter risco. Iago dos Santos. Pedro Guilherme Santos Souza. Quem mais? Eita, calma, pere. Opa. Natasha. Fernanda. Lucas Santana. Ó, Lucas, a partir de você já é no 2º capítulo, tá? Lucas Santana. Quem mais? Patrícia, você que estava negociando, ela ainda achou ruim, foi? Rapaz. Não, é porque eu tenho medo de me comprometer e, sei lá, não conseguir ler e tal. Não, mas veja, Patrícia, se você. É isso que eu estou dizendo. Se você. Mas agora já fechamos, viu? Mas, de qualquer forma, deixa eu dizer uma coisa. Esse compromisso aqui, gente, é no sentido assim, de que vocês vão tentar ler. Se você não conseguir também e não participar, eu simplesmente não vou te dar esse ponto dessa vez. Não tem problema, tá? É só para ter um esforço mesmo, assim. Mas, beleza, a gente já fechou.
Ficou Lucas, Vitor, Emanuel e Liliele. Aí, se a gente achar que funcionou esse sistema, a gente ainda vai ter um outro teórico para discutir. E aí, você pensa com carinho, Patrícia, se você consegue, você e as outras pessoas que porventura queiram, tá? Diga aí, Liliele. Professora, pode ser tanto um comentário como uma pergunta, não é isso? Como perguntas. Aí, no caso das perguntas, quem vai responder é o pessoal da turma? Pode ser, mas a princípio sou eu mesma. Ah. E veja, é isso, ó. Eu fico um pouco preocupada com essa capitalização dos pontos, porque a gente fica muito na lógica de, então se eu fizer um comentário, já ganhei, né? É verdade, se fizer um comentário, já ganhou. Mas, gente, a ideia é para tornar a aula dinâmica, não é para vocês ganharem ponto, tá? Vocês ganham, mas eu tenho que ganhar também. Então, assim, claro, se vocês leem o texto e vocês só conseguem formular aí um comentário, dizer assim, eu acho que tem essa questão interessante, tudo bem. Mas, assim, puder, né, vai lendo, vai pensando, porque vocês não vão só fazer uma leitura, vocês vão estudar. Aí vai estudando, aí vai pensando, tem essa questão aqui, e pensando como é que se relaciona. E aí vocês não precisam, vocês podem fazer um comentário, mas vocês também podem dizer assim, olha, professora, comecei a pensar como isso aqui talvez tenha relação com tal questão, mas eu não consegui organizar essa ideia. Faz sentido? Sabe? Não tem problema, é só para mobilizar mesmo, é para a gente... Porque, assim, eu fico muito preocupada, gente. Eu venho falando isso para vocês, né? Eu sou professora de psicologia da aprendizagem, só que eu não tenho me utilizado de estratégias de aprendizagem que são muito efetivas, justamente porque a gente está aqui no remoto, e aí eu tenho muita dificuldade de pensar essas outras estratégias, porque vocês estão aí de câmera fechada, são poucos alunos, né? Se fosse no presencial, eu podia criar uma outra estratégia, mas aqui eu fico um pouco limitada. E eu acabei dando muita aula, assim, expositiva, né? Expositiva. E eu fico com muito receio de vocês estarem aí crente e abafando, que estão sacando tudo, que nem hoje, tá tranquilo, tô de boa na lagoa, e aí depois chega na hora de dizer assim, eita, não sei isso aqui. Ou porque a coisa não fisgou, né? Porque, de fato, quando a gente aprende de forma muito passiva, a gente acaba não aprendendo da melhor forma, ou porque, de fato, não estava entendendo, parecia tudo muito claro e cristalino, mas chega na hora da questão lá para responder, não consegue. Então, eu fico muito preocupada, eu acho que quanto mais a gente consegue fazer essa interlocução, mais provável que vocês se impliquem no processo de leitura, se impliquem no processo de discussão e consigam memorizar. Inclusive, assim, essas pessoas que vão ganhar os pontos, na minha humilde opinião, são as pessoas também que vão acabar ganhando mais em termos de aprendizagem, tá? Então, essa é a proposta, tá bom, gente? Aí vocês, claro, vocês vão fazer o que vocês conseguirem fazer, mas pensem sobre isso com carinho, para que a nossa próxima aula seja bem divertida e dinâmica para todos nós. E acho que por hoje é só. Muito obrigada pela adesão de vocês à proposta. Vou deixar o texto agora para vocês e aula que vem a gente conversa sobre behaviorismo. Ok? Beleza, tchau, tchau e boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa semana. Tchau, você também. Boa noite, boa noite.